Irmãos e irmãs, boa noite. Como é bom nós podermos cantar louvores ao Senhor. Gostoso nós estarmos entre os adoradores do Senhor. Hinos que falam aos nossos corações, mas acima de tudo glorificam o nome de Deus. Isso é que é o mais importante. Muito bom podermos cantar boa música, entoada ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, nessa noite nós vamos fazer mais uma pausa no estudo que nós temos feito no livro de Salmos. Estamos fazendo um estudo sequencial do livro de Salmos. Paramos no Salmo de número 13, mas hoje nós vamos fazer uma pausinha e vamos falar sobre a ceia do Senhor. Vamos recapitular para a maioria dos irmãos, na verdade, então é um assunto já conhecido, somente para a gente reafirmar algumas verdades a respeito da ceia do Senhor. E para alguns irmãos mais novos, talvez que ainda não tenham uma compreensão mais completa, mais plena sobre a ceia do Senhor, quem sabe a gente vai poder esclarecer alguns pontos nessa noite. Deus queira que assim seja, através da sua palavra. O formato também da ceia mudou um pouquinho, não que nós viéssemos fazendo errado, não é nada disso. A gente mudou um pouquinho, porque o importante é ter os elementos que o Senhor disse que tivesse na ceia, que é o pão e o vinho. Então, continuamos da mesma maneira, um pouquinho diferente agora, né, na questão de apresentação, mas não vínhamos fazendo de forma nenhuma de maneira errada, tá? Quero que os irmãos entendam isso. E o importante é o que ela simboliza, o que ela, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, tanto faz. Os dois homens se identificam essa ordem, essa ordenança do Senhor, uma das ordenanças, né? Então, vamos recapitular então alguma coisa a respeito da mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Eu convido os irmãos para nós abrirmos a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, 17 a 34, é o texto que Paulo explica para os coríntios a respeito desse assunto, da mesa ou da ceia do Senhor. Paulo vai explicar e vamos então ler o texto completo, do versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios até o fim do capítulo. Vamos ler tudo ele? Diz assim: Isto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Vamos fazer uma oração, pedindo para Deus sabedoria, para compreendermos o que Ele quer nos ensinar nesta noite. Senhor nosso Deus, somos gratos por termos em mãos a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra é a verdade e é a nossa regra de fé e prática em que plenamente depositamos a nossa fé. Senhor Deus, nós pedimos sabedoria do alto. Derrama sobre nós, Senhor, desta sabedoria. Ó Espírito Santo, seja o nosso mestre nesta hora, abrindo o nosso entendimento para as verdades desse texto, para que nós possamos não somente compreender, mas também aplicar em nossa igreja, para que possamos praticar a Tua ceia de forma digna e com discernimento. Pai, fala a cada um de nós nessa noite, a cada membro do Teu corpo e a cada pedaço deste pão partido. Assim nós te pedimos, com esperança e com gratidão desde já, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse texto de Paulo, ele se baseia no relato, claro, ele diz que ele recebeu informações. Ele recebeu do Senhor essa informação. Nós não temos aqui informações de que forma que Paulo foi instruído quanto à ceia do Senhor, mas ele foi. E ele relata exatamente os termos que Jesus usa nos 3 evangelhos, quando você estuda no capítulo 26 de Mateus 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. São os 3 evangelhos que relatam esse momento da última ceia do Senhor, quando ele estabelece essa ordem. E ele então traz essas informações. Só no capítulo 22 de Lucas nós encontramos a informação de que o Senhor diz: fazei isto em minha memória. No capítulo 13 de João não fala especificamente sobre a ceia do Senhor, mas ele diz que naquela noite, ou naquela tarde, antes da ceia ou da Páscoa, ele teve esse momento de encontrar-se com os seus discípulos, e no local onde ele estava, João relata que ele demonstra a sua autoridade humilde. Jesus se coloca ali, tira a sua túnica, ajoelha-se, prepara uma bacia com água, uma toalha e lava os pés dos discípulos. Isso ele antes de acontecer a ceia do Senhor. Então, no capítulo 13 de João, você não encontra informações sobre a ceia, somente nos 3 evangelhos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, que você encontra informações sobre a ceia do Senhor. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele praticamente regulamenta isso. É uma regulamentação, digamos assim, é uma oficialização para todas as igrejas cristãs que pratiquem a ceia do Senhor. Por isso ela é chamada de ordenança, é uma ordenança do Senhor, ou um sacramento. A igreja presbiteriana adota o nome de sacramento, os batistas adotam o nome de ordenança, e o próprio Augusto Nicodemo diz que é a mesma coisa, porque sacramentos são ordens sacramentadas e ordenanças são ordens recebidas de alguém que tem autoridade para nos dar ordens. Nós sabemos, irmãos, que as ordenanças ou sacramentos que o Senhor estabeleceu para a igreja cristã, isso a gente confere na Palavra de Deus, na igreja primitiva, nós vemos que são apenas 2 sacramentos ou ordenanças, que é o batismo, que é a ordenança ou o ritual de iniciação do crente na vida de fé em Cristo Jesus. E a ceia do Senhor é para ser praticada regularmente, às vezes uma vez por mês, ou a cada 2 meses,
ou uma vez por semana, enfim, de acordo com a direção de Deus para cada igreja local, definida pelo presbitério, e o objetivo dela é trazer à memória a obra redentora de Jesus Cristo. E também para trazer à memória a nossa oficialização como membro de uma igreja local através do batismo. A igreja nos remete de volta ao batismo e nos faz relembrar a nossa posição de membro oficial do corpo de Cristo. A mesa do Senhor tem uma das conotações ou das instruções, do motivo de celebrar a ceia do Senhor é esse. Então ela é uma ordenança ou sacramento do Senhor além do batismo. Nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo estava instruindo a igreja porque estava acontecendo muitas confusões, especialmente com referência à liturgia da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava confusa no seu procedimento dentro dos seus cultos. O que significa liturgia, por exemplo? É importante a gente entender o que significa algumas palavras para a gente entender todo o contexto. Paulo, então, estava instruindo, desde o capítulo 11 até o 14, sobre liturgia da igreja. A palavra liturgia vem do grego, que significa serviço ou adoração pública. É a maneira como se organiza um culto, ou como se organiza especificamente a ceia do Senhor. Como que nós vamos praticar a ceia do Senhor? Como é que a gente faz para a ceia do Senhor? É isso que significa. A palavra liturgia ela vem do grego. São algumas coisas um pouquinho chatas, mas é bom a gente ter como base, para a gente saber de onde vem todos esses termos. Ela vem do grego, esse termo liturgia, vem de um outro termo grego, ela é originada do termo leiturgos. Essa palavra leiturgos, na verdade, são duas palavras que foram somadas no idioma grego, que significam o seguinte. A primeira parte da palavra leiturgos, o termo leito, significa servidor público. Perdão, leito significa público, leito significa público. E ergos, o final da palavrinha, ergos, significa o que faz o trabalho. Então, juntando as duas, significa servidor público, aquele que faz um trabalho para os outros, faz um trabalho público. Então, a liturgia é isso. Como nós vamos servir o público que está na igreja? A liturgia é isso, a preparação, a organização de um culto. Muito obrigado. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o contexto que estava acontecendo. Se você pega o capítulo 11, ele começa a dar instruções sobre liturgia, e o primeiro assunto é um assunto interessante, que ele vai falar sobre o véu e a diferença da participação masculina e feminina dentro da igreja do Senhor. Capítulo 11, ele começa a falar do véu. Cantei demais hoje. Graças a Deus por isso. Primeiro ponto que ele trata no início do capítulo 11, ele fala sobre o uso do véu. Ele dá instruções sobre o uso do véu e ele começa a falar: eu vos louvo por causa disso, porque vocês têm sido obedientes nesse sentido. Mas ele dá algumas instruções, agregando mais informações sobre o uso do véu e sobre a posição masculina e feminina dentro da igreja. No mesmo capítulo 11, então, ele começa, a partir do versículo 17, que nós já lemos, ele vai falar da ceia do Senhor e como praticá-la. No capítulo 12, ele fala sobre dons espirituais e unidade orgânica da igreja. E ele começa a mencionar que nós somos membros de um só corpo. Isso no capítulo 12, ele trata de dois assuntos. No capítulo 13, ele quer deixar claro sobre o dom supremo. E ele fala inteirinho no capítulo 13 de 1 Coríntios sobre o amor. Você se lembra, Esse capítulo todo mundo se lembra. Capítulo 13 fala sobre o amor. E ele mostra que nenhum dos dons ou serviços, por maiores e melhores e mais bonitos que sejam, se não tiver o amor como fundamento e como motivação, ele diz que não vale nada, não tem valor nenhum. Então ele coloca essa informação, essa instrução
no capítulo 13, para deixar bem claro a importância de se fazer, mas em amor. Qualquer serviço, qualquer liturgia que possa ser feita, que seja até com o objetivo maior de amor. Amor pelo Senhor e amor pelos meus irmãos. Senão, não precisa nem fazer, porque não serve. O Senhor não tem validade. No capítulo 14, ele fecha as instruções sobre liturgia, falando sobre dom de profecia, dom de falar em línguas e sobre ordem no culto. E aí, então, ele encerra as suas instruções sobre liturgia. Então, vamos falar sobre a ceia do Senhor. Como eu falei para os irmãos, essas informações, nós conferimos todas elas no Evangelho, nesses capítulos que nós já mencionamos, de Mateus, Marcos e Lucas. E Paulo agora, ele regulamenta então essa ordenança do Senhor. Ele diz que então é uma ordem, é para ser praticada, né? Em todas as igrejas cristãs, a verdadeira igreja cristã do Senhor. Então ele começa, irmãos, de uma maneira um pouco contundente a partir do versículo 17. Porque ele chega agora, ele dá a primeira orientação sobre o véu, e ele fala: sobre isso que vocês estão fazendo, eu louvo vocês, eu dou parabéns para vocês, vocês estão indo bem quanto a isso, né? Só que ele termina no assunto, nos últimos versículos sobre o véu e a autoridade masculina na igreja, e ele termina dizendo: olha, só que eu quero dizer uma coisa para vocês, as igrejas do Senhor não são contenciosas a respeito disso, então isso não é uma obrigação. E ele começa no versículo 17 falando mais ou menos assim: a obrigação que vocês deveriam entender, vocês não estão entendendo. Então nisso, eu não vos louvo, porque vocês estão errando feio na prática da ceia do Senhor. Então vamos ver quais são os erros, quais são os perigos, quais são as instruções que Paulo dá a respeito da ceia do Senhor. Então ele começa falando: nisso eu não vos louvo, versículo 17, porque vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. Por quê? Ao longo do estudo a gente vai poder perceber isso. O culto e a ceia que eles estavam praticando não eram centrados em Deus, mas em si mesmo. Eram centrados no eu. Eram focados na pessoa. Era um culto para personalidades. Quando não era para personalidades, era um culto egocêntrico. Era para mim mesmo. O que Paulo quer dizer com isso? Ele já começa a dizer o seguinte, que tanto a ceia do Senhor como o culto, eu não venho aqui para ser servido. Eu venho aqui para dar, para servir. A intenção de ser membro da igreja cristã é servir. E ele fala, depois ele vai dar novas instruções mais para frente, 2 Coríntios também ele fala sobre isso, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então ele quer inculcar isso na cabeça dos coríntios. Então no versículo 17 ele já começa bem firme com a igreja. Eu não vou dar parabéns para vocês, porque vocês estão indo mal no assunto da ceia do Senhor. Vocês não estão praticando o que é correto. Então ele diz que é um culto centrado em si mesmo, no eu. O que acontecia na festa do ágape, irmãos? Quando Paulo fala sobre comer até fartar-se e beber até embriagar-se, obviamente não é a respeito da ceia do Senhor. Mas o que estava acontecendo naquela época? Era um costume da igreja primitiva, as igrejas cristãs praticavam uma outra festa, provavelmente no mesmo dia da ceia do Senhor. Era uma festa tipo que nós chamamos hoje de juntar as panelas. Eles faziam uma confraternização. Talvez no mesmo lugar de culto, eles faziam o seguinte: a festa era chamada Festa do Ágape, porque era uma festa que os ricos, os que tinham a abundância em seus lares, que tinham uma vida mais abastada, eles preparavam pratos bastante generosos, bastante elaborados, coisas que os pobres, seus irmãos que não tinham condições financeiras para comer esse tipo de comida, eles talvez nunca tivessem comido na vida, mas então em amor, por isso chamavam festa do ágape, eles preparavam esses pratos em abundância, bebida da melhor, o vinho que eles tinham do melhor tipo, e se juntavam para celebrar essa festa em primeiro lugar.
As igrejas cristãs tinham essa prática. Depois dessa festa, eles iam para o culto. E no culto eles praticavam a ceia do Senhor e os demais atos litúrgicos daquele culto, naquela noite. Né? Então era mais ou menos isso que acontecia. Só que, o que estava acontecendo na igreja dos Coríntios? Os ricos que traziam esses mesmos pratos, eles mesmos devoravam tudo aquilo antes dos pobres chegarem. E quando tinha algum pobre, ao invés de eles esperarem e chamarem os pobres, gente, olha aqui a mesa que está aqui, ó, que fartura. Vamos vocês primeiro, vocês pobres, meus irmãos, em amor, eu trouxe isso para vocês. Sirvam-se, comam, bebam fartamente. Eles não faziam isso. E eles comiam primeiro. E quando os pobres chegavam, ou alguns ficavam de lado, ficavam envergonhados e não tinha comida para eles, ou eles comiam o resto. Eles lambiam os ossos, digamos assim. E não tinha quase mais bebida e inclusive, alguns irmãos coríntios, da igreja de Corinto, comia tanto e bebia tanto que chegava a embriagar. Ia para a ceia meio com os pés redondos. Então, era isso que acontecia naquela época. Então, Paulo faz essa advertência: eu não louvo vocês por causa disso. Porque, em vez de vocês reunirem para melhor, vocês estão fazendo coisas piores. Era melhor nem ter feito isso. Era melhor nem ter participado. É isso que ele começa a falar. Então, e essa circunstância da festa ágape, do egocentrismo de alguns irmãos, da individualidade, da falta de consideração para com os outros irmãos, se refletia lá no culto. Quando eles chegavam para comer a ceia do Senhor, eles já estavam com um ego tão grande e eles começavam a comer também. E Paulo fala, estava refletindo também no culto. Está refletindo também esse egocentrismo, está se refletindo no culto e na ceia do Senhor. Então, eu não vou louvar vocês, eu vou explicar como é que vocês têm que fazer agora. Paulo quer dizer isso. E vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Vocês estão chegando aqui com um coração muito ruim. E quando vocês voltam para casa, vocês voltam pior. É isso que Paulo está querendo dizer. No versículo 18, ele explica o motivo. Porque há divisões entre vós. Primeiro motivo aqui. Há divisões entre vós. O que acontece no versículo 18? Ele explica que eles valorizavam, os coríntios valorizavam ou discriminavam, de um outro lado, as pessoas pelas suas roupas de grife, por títulos honrosos que essas pessoas tinham, por posição social que algumas pessoas tinham, ou a sua conta bancária abastada, ou por excelência de uma pessoa que tinha uma cultura bastante boa. Então, com isso, os irmãos estavam elitizando alguns irmãos e desprezando outros. Então, era isso que estava acontecendo. Então, eles estavam se dividindo. Eles estavam dividindo o corpo de Cristo. Eles estavam tendo partidos no meio deles. Algumas panelas, de uma maneira bastante forte, bastante dividida mesmo, e criavam partidos, times. E Paulo então começa a falar: não, eu não louvo vocês por causa disso. Aliás, eu já tinha começado a explicar, dentro dos primeiros capítulos da carta aos Coríntios, ele mostra que eu tenho muitas informações para trazer para vocês não estão entendendo como crianças, e eu gostaria de explicar coisas para vocês, mas não posso. E ele começa a falar: um grande erro que vocês estão cometendo é achar que Paulo serve fazer alguma coisa. Não, eles não são ninguém. Porque há quem goste de Paulo, e outros falam assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Então, Paulo fala assim: parem com isso, irmão. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Algum deles morreu por vocês? Algum deles deu a sua vida na cruz por vocês? Pensem bem, vocês são de Cristo. E não há homem que possa tomar a honra que cabe a Cristo, só a Cristo, e unicamente a Cristo.
Então ele começa a trazer unidade, ele quer trazer unidade de volta para a igreja. E aqui um reflexo também da mesma situação, do mesmo erro dos coríntios, da mesa do Senhor. Né? Então o versículo 18 ele diz que por causa disso haviam divisões. Ele até concorda no versículo 19 que isso é uma coisa que acontece na igreja do Senhor. Irmãos, é uma coisa que acontece, não porque a gente queira que aconteça, mas algumas divisões às vezes acontecem. E ele diz, é como se ele dissesse assim, na sua soberania, Deus pode até permitir isso na vida da igreja, mas acontece que isso não é bom. Conscientemente, pensem bem, não deixe que isso entre no seu coração, é isso que ele quer dizer. Não deixe que isso aconteça. Se acontecer, é porque Deus quer mostrar quem são os aprovados, versículo 19. Porque dentre vocês, ele vai peneirar a igreja e vai mostrar quem são os aprovados. E aqueles que não causam divisão na igreja. Esses vão permanecer na árvore e os frutos podres vão cair. Seria mais ou menos isso que ele quer dizer no versículo 19. Até importa que isso aconteça. Né? Mas no versículo 20, então, ele diz que não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão comendo qualquer outra coisa, mas não é a ceia do Senhor. E ele chega a afirmar, no versículo 20, e ele diz também no versículo 21, ele diz, não é a ceia do Senhor que comeis. No versículo 21 ele diz, é a sua própria ceia, é a ceia de cada um de vocês. Deus não está nisso aí. Porque com divisão, Deus não opera, Deus não se faz presente, e Deus não abençoa uma igreja dividida, um lar dividido, uma casa dividida. Então não é a mesa do Senhor que vocês estão praticando, ele diz no versículo 20. Né? E aqui no versículo 20 ele está querendo dizer também que, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Também a gente entende que é um perigo do ritualismo e do cerimonialismo mortos. Eles pensavam que eles estava tudo certinho. Quais eram os elementos que estavam na mesa deles? Pão e vinho. Tudo certinho. Mas a motivação dos corações deles era errada. Então Paulo fala, pode estar tudo certinho nessa mesa aqui na minha frente. Mas se o coração de vocês não estiverem postos no Senhor, diante das normas do Senhor, você vai comer o pão, você vai beber o vinho, mas você não vai tomar a ceia do Senhor. Você vai tomar qualquer outra coisa, menos a ceia do Senhor. É isso que Paulo está falando. Ele começa a falar também, no versículo 21, tomam antecipadamente sua própria ceia. Aqui ele também mostra um sentimento que aconteceu primeiro na festa do ágape e que se refletiu na ceia do Senhor, no culto oficial. Então, era um sentimento de que quando eles tomam antecipadamente a própria ceia, é que eles estavam indiferentes com os demais membros do corpo de Cristo. Eles não estavam valorizando seus irmãos. Eles estavam comendo o pão, bebendo o cálice, antecipadamente, sem considerar quem veio, quem não veio. Por que será que aquela família do irmão fulano hoje não está aqui comigo? O que está acontecendo com meu irmão? O que aconteceu com aquela família? Esse meu irmão que estou vendo que ele está chorando ali, eu não sei o que é, de repente é uma coisa só entre ele e Deus, mas deixa eu dar um abraço nele. Eu vou esperar para tomar ceia com ele. Quem sabe eu posso consolá-lo só com a minha presença, ou uma oração. Então eles estavam comendo ali, sem nenhum discernimento. No versículo 22 ele diz, menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Vocês estão envergonhando os que nada têm. A igreja de Corinto estava fazendo um ritual. E um ritual morto. Não era a mesa do Senhor que eles estavam praticando. Era um ritual morto. Então Paulo termina no versículo 22 dizendo, vocês estão menosprezando a igreja de Deus. Os seus corações não são bons. A maneira de praticar não é essa. Vocês estão errados. Vocês estão praticando com esnobismo. Vocês estão fazendo divisão. Vocês estão fazendo partidarismo dentro da igreja. Vocês estão fazendo acepção de pessoas.
Ele chega a dizer que vocês estão em orgulho, porque vocês estão desprezando os demais irmãos. Vocês não estão considerando aquele que está em sofrimento, ou aquele que nem está presente. É óbvio, não dá para ligar para o irmão na hora que você está tomando a ceia aqui, mas em oração, faça uma oração, lembre-se daquele que faltou. Algo semelhante. Então Paulo diz: vocês estão muito, muito mal praticando a mesa do Senhor, né? Então, o que os coríntios tinham aos olhos dos coríntios? Alguns desses irmãos queriam dizer que os outros eram inferiores a eles, que os outros não tinham o valor que eles tinham. É isso que eles queriam transmitir. Paulo discerne o coração deles. É como se Paulo, através do Espírito Santo, o Espírito sondou o coração da igreja e deu para Paulo discernimento, para ele falar: olha, é o seguinte, vocês estão orgulhosos demais, vocês estão se sentindo melhores e inferiorizando os outros, sendo que no corpo de Cristo, Deus nivelou todo mundo. Ele chega a dizer em outra carta aos Romanos, ele chega a dizer que não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Então, aos olhos do Senhor, todos os membros do corpo de Cristo têm o mesmo valor, talvez não a mesma função, mas têm o mesmo valor. Nem todos vão ser ouvidos, nem todos vão ser boca, nem todos vão ser olhos, nem todos são pés ou mãos, e assim por diante. Mas todos são membros de um único corpo. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele vai explicar isso mais para frente também, capítulo 12. Mas aqui ele mostra então que vocês estão muito mal. E ele conclui essa primeira parte, fechando no versículo 22, que é a primeira ele começa com a repreensão a respeito da mesa do Senhor. E ele diz então: que vos direi? Eu vou louvar vocês? E ele fecha dizendo: nisto, certamente, não vos louvo. Nisso, eu não concordo com vocês. Eu não aceito isso de vocês. E vocês estão reprovados diante dos meus olhos, como irmão e líder, e diante de Deus, praticando a mesa do Senhor, sem discernimento. Ele então passa, a partir do versículo 23, a mostrar a ordenança, mostrar esse sacramento do Senhor, oficializando e dando detalhes de onde que veio essa instrução. Ele começa a repetir as palavras dos evangelistas, né? E ele mostra o significado e a maneira de praticar a ceia do Senhor, que vai aqui do versículo 23 até o versículo 34. Então, algumas instruções. Em primeiro lugar, essas instruções, quando nós lemos, nós podemos ver, já lemos, é uma ordem do Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que guardar no nosso coração, é uma ordem sacramentada, ou um sacramento do Senhor. Ele deu esta ordem para que façamos isso até que Ele venha. Então, em primeiro lugar, ela é uma ordem do Senhor para ser praticada pela membresia da igreja até que Ele venha. Por isso nós instruímos. Quando o Senhor partiu o pão e o deu aos seus discípulos, e quando Ele deu o cálice do seu sangue, do vinho, que simbolizava o seu sangue, aos seus discípulos, Ele diz que fazer isso em memória de mim. Mas antes disso Ele diz que é o meu corpo que é partido por vós. E este aqui é o cálice do meu sangue derramado como uma nova aliança a favor de vós. Então esse vós que ele está querendo dizer dos discípulos eleitos e confirmados através do primeiro sacramento, que é o batismo. Quem toma a ceia do Senhor? Os batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira informação que nós temos. Então, que é uma ordenança para ser praticada pelos batizados, porque é para os seus discípulos, é para os membros do corpo de Cristo. Irmãos, nós vamos, se Deus permitir, ter palavras aprofundando a respeito da membresia da igreja. Como é importante a gente entender que nós somos
membros de uma igreja, oficialmente membros de uma igreja. Isso não vai ser nessa noite, mas aqui já retrata isso. Obviamente, quando nós tomamos a ceia, nós estamos demonstrando e simbolizando que nós fazemos parte de um corpo maior, que é a Igreja Universal, ou a igreja que é a única igreja do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, na sua volta, as placas das igrejas vão cair por terra, e a única coisa que vai subir com ele nos ares são os eleitos. As placas vão ficar aqui na terra, né? Lá vai ter só uma única igreja do Senhor, a sua noiva. Mas aqui agora existem igrejas locais. Obviamente, você estuda os primeiros capítulos de Apocalipse e você vê claramente as instruções dadas a cada igreja. 7 igrejas. Cada igreja tem uma instrução. Cada membro daquela igreja tem que obedecer àquela instrução dada pelo Senhor. Então, as instruções dadas a outras igrejas não tem nada a ver com a igreja. Por exemplo, se o Senhor mandasse escrever uma carta, João escreveu uma carta para nós aqui em Campo Grande, eu tenho a ver com essa carta, porque eu estou aqui em Campo Grande, na igreja cristã em Campo Grande. Digamos que ele tivesse mandado o João escrever uma carta para a igreja cristã em Campo Grande. Opa, me interessa. Ele mandou outra lá para a igreja presbiteriana de Goiânia. Que eles façam bom proveito. Não me diz respeito. Não me diz respeito. Porque eu faço parte de uma outra igreja. Ah, não é a igreja universal? Um dia vai ser, ainda não. Por isso que agora chama-se igreja local. Partindo, avançando mais. Então, segundo lugar, a gente entende nesses textos que Cristo é o centro da ceia. Cristo é o centro da ceia. Especialmente a lembrança da sua morte expiatória na cruz e o que ela proporcionou aos crentes. Isso é uma das maiores simbologias disso que nós vamos fazer nessa noite. Lembrar do Senhor e principalmente da sua obra redentora. E mais especificamente ainda a respeito da sua morte. Quando Jesus estabeleceu essa ordenança, ele mostra que o objetivo dela não é lembrar do seu nascimento. Podemos comemorar o nascimento de Jesus? Podemos. Não sabemos se foi dia 25 de dezembro. Você pode até comemorar, não tem problema nenhum. Podemos comemorar as instruções que Jesus deu, os sermões que ele pregou. Sim, é muito bom. Quando nós lemos a sua palavra, nós comemoramos todo domingo quando nós estudamos a sua palavra. Nós estamos celebrando a sua palavra, as instruções do Senhor. Podemos relembrar os milagres que Jesus fez? Sim, ele fez muitos. Mas nenhuma dessas são ordenanças. A ordenança que o Senhor deixou, uma delas é a ceia do Senhor, que é para relembrar a sua morte. Por que nos diz respeito à morte? Porque na morte que nós fomos salvos. Não foi por causa do seu nascimento. Obviamente, se ele tivesse nascido, ele não teria morrido. Isso é mais do que óbvio, né? Mas nós celebramos a sua morte, porque na morte o seu sangue foi derramado e a nossa dívida foi paga de uma vez por todas, né? Então ele manda que nós celebremos a sua morte. Então, nesse trecho agora, Paulo nos ensina e ensinou a igreja de Corinto 4 maneiras de olhar quando nós celebramos a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, quando tomamos a ceia do Senhor, nós olhamos para trás, para a cruz. Não para os milagres de Jesus, ou para o seu nascimento, ou para as maravilhas dos seus ensinos, mas para a sua morte. Ele diz no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Em segundo lugar, quando nós tomamos, então em primeiro lugar nós olhamos para trás, para a cruz, para a sua morte. Em segundo lugar, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós olhamos para frente, para a esperança futura da sua volta, até que ele venha, diz aí no versículo 26 também. Vamos fazer isso periodicamente, até que ele venha. O que é isso? Quer dizer que a igreja do Senhor tem essa viva esperança de que o Senhor voltará. Aleluia! E se ele não fosse voltar, nós estaríamos falidos.
Mas ele diz, vai tomando a ceia para você se lembrar, porque o mundo vai roubar de você, através das lutas do sistema, vai roubar de vocês essa memória, essa lembrança. Então, periodicamente façam esse ato. Com esse ato. Para que vocês se lembrem da minha morte. Né? Então, nós olhamos para frente também, tomando a ceia, nós olhamos até, porque eu sei que nós vamos fazer isso, até que Ele venha. Então nós estamos aqui. É como se estivesse acendendo aquela fogueira, para não deixar apagar, porque vai vir o Senhor vai voltar a qualquer momento, e nós queremos estar ali preparados. Né? Como a noiva que está, como as virgens que estavam tanto com a candeia como também com o óleo. Estamos preparados, olhando para trás, lembrando da sua morte, e para frente, esperando a sua volta. Em terceiro lugar, quando tomamos a ceia, olhamos também para dentro de nós, nos examinando a nós mesmos. São esses últimos versículos, e ele diz que é importante nós examinarmos a nós mesmos e não os outros, porque nós não somos juízes dos outros. No momento de tomar a ceia, Paulo não diz para nós examinarmos o outro. Tipo assim, opa, por que será que aquele fulano aí está tomando a ceia, hein? Eu estou desconfiado que ele não está bem, então será que ele merece tomar a ceia? Irmãos, nós tomamos a ceia não por mérito, mas por graça. A ceia não está posta aqui na minha frente, porque eu fiz tudo certinho e mereço tomar a ceia. Mas eu tomo a ceia, porque o Senhor me disse que é para tomar a ceia. Eu tomo a ceia pela graça. É por graça, não por mérito. Né? Então, mas sim, ele manda que eu me examine, me faça uma autoavaliação. Como eu estou me comportando como membro da igreja? Irmãos, isso nos coloca em xeque. A ceia do Senhor nos coloca numa sinuca de bico, digamos assim. O que é uma sinuca de bico? É uma situação bastante desconfortável. Porque é para isso que serve também a mesa do Senhor. Porque é para você tomar a ceia do Senhor de maneira digna. E você vai falar assim, eu não estou digno. E exatamente, o Senhor quer que você tenha essa convicção. Por quê? Porque isso te leva a uma nova postura, a você deixar o pecado, a você partir para uma vida santa, porque você faz parte de um pão sem fermento, você faz parte de um corpo puro, santo e irrepreensível, que é o corpo de Cristo. E por ser membro do corpo de Cristo, você tem que viver uma vida digna. Porque Ele é santo, nós somos também santos. É isso que a ceia do Senhor tem essa conotação, irmão. Ela é para incomodar mesmo a nossa vida. Uma vida desregrada, uma vida que não tem compromisso, uma vida que é um membro infrutífero do corpo, uma vida indigna do chamado que Ele nos deu. Então é para nós refletirmos sobre isso e tomarmos uma atitude. Agora, preste bem atenção, meus irmãos. No versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não está falando assim, examine-se você a si mesmo, e porque você está em pecado, não coma e não beba. Mas ele diz assim: se você examinar a si mesmo, ótimo, examine-se, não deixe de examinar-se, mas coma do pão e beba do cálice. O que quer dizer isso? Se eu tiver a oportunidade de eu tratar o meu problema, que eu tenho dentro de mim, o meu coração, diante de Deus, se for só uma coisa entre eu e Deus, eu posso resolver com uma oração aqui e agora. Por isso que ele fala assim, não tome rapidamente a mesa do Senhor. Não seja rápido, precipitado. Faça uma autoanálise primeiro. Se o Espírito Santo te mostrar alguma coisa, confesse para Deus e beba e coma. Ele não está dizendo o seguinte, você abandona a ceia do Senhor por causa do teu pecado. Mas ele está falando, abandona o teu pecado por causa da mesa do Senhor. É isso que ele quer dizer para mim, para você. E então, se for algum pecado com terceiros, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar a ceia do Senhor. Mas
no momento mais oportuno, eu vou buscar aquela pessoa que eu sei que está com problema comigo, ou eu com ela, não importa, e vou tratar do assunto. Mais para frente a gente vai chegar num ponto aqui importante. Então, ele diz, não abandonar a ceia do Senhor por causa do pecado, mas abandonar o pecado por causa da ceia do Senhor. Outra coisa interessante aqui, meus irmãos, é que ele diz que, em quarto e último lugar, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós olhamos ao redor. Agora, não para julgar, mas ele diz assim, esperai uns pelos outros, no versículo 33. O que simboliza isso? Simboliza que eu considero meu irmão. Eu tenho interesse pelo meu irmão. Eu faço parte do mesmo pão e sou membro do mesmo corpo com o meu irmão. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não sou como Caim. Quando Deus, depois de Caim já ter matado Abel, Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta de Abel? Não sei. Sou por acaso eu o guardador do meu irmão? Qual deveria ser a resposta de Caim? Sim, eu sou o guardador do meu irmão. Senhor, eu pequei. Essa deveria ser a resposta de Caim. Mas ele diz, eu não sou o guardador do meu irmão. Irmãos, errada essa resposta. Eu faço parte do mesmo corpo. Eu devo sentir as mesmas coisas. Eu devo me identificar com a igreja do Senhor. Obviamente eu não estou falando com a igreja global ou a igreja universal, mas esse pequeno rebanho. Eu tenho a ver com os meus irmãos. Eu tenho a ver com a situação dos meus irmãos. Isso, irmãos, nós não vamos tratar nessa noite, mas tem muita coisa para ser dito a respeito de membresia. Membresia não é passar mãozinha em pecado de ninguém. Amar não é ficar bajulando. E outras coisas mais. Participar e ser membro do mesmo corpo, tem muita coisa que o Senhor ensina na sua palavra. Não vai dar tempo de falar nisso agora, nessa noite. Mas é importante nós entendermos que, em último lugar, olhamos ao redor e nos preocupamos uns com os outros. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Pelo menos, um sentimento de amor, ainda que não seja de prazer, mas que seja de amor, de misericórdia e de esperança, de que se a situação hoje não está boa, um dia Deus a fará ficar melhor. Porque eu faço parte do mesmo corpo. Eu preciso que esse relacionamento se restabeleça. Porque senão a coisa não vai bem. Isso não é a igreja do Senhor, não flui, não desenvolvemos. Então, em último lugar é isso. E ele finaliza, em terceiro lugar, que em primeiro lugar é uma ordenança, em segundo lugar, Cristo é o centro da ceia do Senhor, e é uma lembrança da sua morte. Em terceiro lugar, Paulo quer dizer nos versículos 27 a 32, sobre os perigos quanto à ceia do Senhor. Ele diz que tomar a ceia indignamente, ele diz o seguinte, é importante a gente entender. Por exemplo, Calvino comenta sobre esse trecho e diz o seguinte, que Calvino diz que a forma mais digna de participar da ceia é ter a consciência da minha completa indignidade. Esta é a maneira mais digna de participar da mesa do Senhor. Não é com orgulho, com superioridade no meu coração, ou achando que eu mereço, mas é porque eu sou indigno e o Senhor veio me buscar. E foi por causa dos méritos dele que eu participo da mesa. Esse é o ponto. Então, tomar de uma maneira indigna, a gente entende duas formas de indignidade aqui. É interessante a gente entender isso. A primeira indignidade é a indignidade doutrinária. É sem saber o que ela significa. Quando a gente participa sem entender o que significa a mesa do Senhor, nós podemos estar tomando juízo sobre nós mesmos. Então é importante a doutrina. Vejam como é importante o estudo da palavra, para a gente entender e para a gente não ser participante de uma indignidade doutrinária ou teológica. Então eu preciso conhecer o que é que significa a mesa do Senhor. É isso que nós estamos estudando nessa noite. Não vamos conseguir explorar tudo que a ceia significa, mas o principal está contido nesse trecho de 1 Coríntios. Então ele diz isso. Primeiramente eu preciso entender o que ela significa. Em segundo lugar, existe uma outra indignidade,
chamada de indignidade comportamental. O meu comportamento é estar em pecado sem intenção de arrepender-se e confessar o pecado e deixar o pecado. Eu posso participar da mesa do Senhor, ainda que esteja de forma indigna, desde que eu queira tratar do assunto o mais rápido possível, no sentido de estar em pecado. Irmãos, se você tomar a ceia do Senhor nessa noite, e no teu coração você propuser que depois de tomar a ceia você vai tratar da mais rápido possível, se é questão de pecado, amém, faça. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Não brinca com Deus. Porque o corpo que você faz parte quando você come esse pão e quando você toma desse vinho é um corpo santo. Não brinque com esse corpo. Tome cuidado. Se você quer brincar com Deus, Deus te arguiu do pecado, porque o Espírito Santo funciona para isso, né? Ele veio para nos mostrar, para nos revelar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, diz João. E ele nos mostra, ele é fiel, ele é luz. Ele mostra. Então, se você tomar, não tem problema, desde que você trate do seu pecado urgentemente. Agora, indignidade também, irmãos, não é só isso. E nós vamos, mais para frente um pouquinho, nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria, nesse trecho, ler um texto rapidamente, de Hebreus capítulo 10, dos versículos 26, Hebreus 10, de 26 a 31. Diz o seguinte, prestem bem atenção, porque tem tudo a ver com a ceia do Senhor e essa participação nessa noite. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, o que é deliberadamente? É uma coisa que você tem consciência, sabe que está errado, mas não quer tratar. Deliberado é uma coisa que você sabe, você tem certeza daquilo. Então, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. É o que Paulo fala nesse trecho aqui. Ele fala que nós podemos cair em juízo. Então, certa expectação de juízo vai nos rondar. E fogo consumidor, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Está falando da lei. É uma coisa que já passou. E ele então vai falar da realidade. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, que está aqui na tua frente, na minha frente, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Não é os ímpios, veja bem. O Senhor julgará o seu povo. Lembra, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então, esse texto tem tudo a ver com a ceia do Senhor, meus irmãos. Isso tem que arder nossa mente, tem que queimar o nosso coração, tem que produzir arrependimento, lágrimas, mesmo que não produza lágrimas, precisa deixar lágrimas de lado. Mas arrependimento, mesmo que não seja vinculado com lágrimas, mas um arrependimento legítimo, para que você trate do seu pecado e deixe o seu pecado. E ele finaliza, dizendo, ou você é beneficiário do sangue de Cristo, ou você é assassino de Cristo. É isso que ele quer dizer aqui. E ele finaliza também, dizendo que tomar a ceia do Senhor sem discernir o corpo também é outro perigo. O corpo físico, discernir o corpo. O que significa discernir o corpo? Significa o seguinte, o corpo físico de Cristo, que foi, em primeiro lugar, é o corpo físico de Cristo, que foi sacrificado por nós na cruz. Obviamente não é isso que está aqui na frente. Tá? Não é, isso assim, continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Mas é uma simbologia, uma representação de uma realidade que já passou, mas que nós temos que relembrar.
Então existe o corpo que nós temos que discernir, é o corpo físico. Sim, Cristo pagou um alto preço por mim na cruz. Eu tenho que ter isso na minha consciência. Isso tem que mexer no meu coração. Eu tenho que entender que eu fui chamado para viver de modo digno, por causa do alto preço que Ele pagou por mim naquela cruz. Em segundo lugar, existe o corpo chamado corpo místico de Cristo. Qual é o corpo místico de Cristo? Também não é esse pãozinho aqui. Somos nós. O corpo místico de Cristo é a sua igreja. Como eu estou me relacionando com você, meu irmão? Como você está se relacionando comigo, meu irmão? Então, quando ele diz, sem discernir o corpo de Cristo, ele está querendo dizer o seguinte: como você está se comportando com a igreja que você reúne? Como você se relaciona com os seus irmãos? Como você entende a liturgia da sua igreja? Como você participa de tudo isso? Como você está se submetendo aos seus líderes? Qual é o teu comportamento como cristão dentro da igreja e principalmente fora da igreja? Qual é o teu testemunho de vida? Então não é só pecado, propriamente dito. Às vezes chama de pecado porque a pessoa adulterou, porque a pessoa praticou sexo fora do casamento e tudo mais, né? Mas a gente às vezes não considera pecado como um esnobismo, né? Orgulho, às vezes a gente deixa de lado. Irmãos, com isso nós também não estamos discernindo o corpo de Cristo. E você pode trazer juízo para cima de você mesmo. E o resultado é esse. Se menosprezamos os membros da igreja, não perdoamos, não pedimos perdão, não nos arrependemos, não confessamos nossos pecados, não deixamos os nossos pecados, não nos dispomos a servir uns aos outros, então não estamos discernindo o corpo de Cristo. Nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. Qual é o resultado? Paulo diz que vem julgamento divino. Por isso devemos nos auto-julgar e não nos auto-justificar. Nós gostamos muito de auto-justificar nossos erros, pecados e tudo mais, né? Isso nós gostamos. De amenizar o problema, uma saída honrosa para alguma coisa. Mas nós não queremos nos auto-avaliar a ponto de me levar para a cruz. Às vezes nós não gostamos de passar vergonha indo para a cruz. Mas um dia Deus vai nos envergonhar. Quando Ele nos desmascara. Ele diz que Ele vai trazer juízo para isso. Ele é fiel na sua palavra. Eu creio nisso. E temo por isso. E tremo por isso. Porque Deus é Deus. Ele é fiel. E não tem mão diante dele. E essa autoanálise é sem frouxidão, sem autocompaixão, para não sermos condenados com o mundo. Termino dizendo isso. Então, aplicamos rapidamente aqui. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor nos leva a meditar sobre a obra redentora do Senhor, Jesus Cristo, sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, que nos leva a valorizar o seu sacrifício e tudo que Ele nos conquistou. Nós vamos então olhar para trás, tudo que Ele nos conquistou e nos concedeu graciosamente. Em segundo lugar, a ceia do Senhor nos leva a meditar sobre a nossa situação como membros do seu corpo. Isso que nos coloca em xeque, meus irmãos. Isso nos traz desconforto. Então ele nos leva a nós meditarmos sobre a nossa situação como membros do seu corpo, como nos comportamos, nos relacionamos com os outros membros, como estamos edificando a sua igreja e frutificando para a valorização do seu sacrifício caríssimo e para a honra do seu nome. Porque eu faço parte, você faz parte de um corpo santo. É o corpo de Cristo. E isso deve nos incomodar. Tem que nos incomodar. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor, como uma das ordenanças de Cristo, nos faz relembrar, reafirmar e consolidar nosso voto de fé feito no batismo. Quando você pratica isso, em primeiro lugar você tem que lembrar: eu só posso fazer isso em primeiro lugar pela minha fé no Senhor Jesus. A minha fé que me levou a um batismo, a uma entrega, a um ato de iniciação e um compromisso com Deus. Por isso eu pratico o batismo. É uma lembrança da minha fé genuína. É para mim, é para trazer força de novo, revigorar a minha fé. Que é aquela fé que um dia nós devemos nos levar ao passo do batismo.
É para trazer essa lembrança. Em quarto lugar, a ceia do Senhor nos exorta periodicamente a buscarmos crescimento na graça e no conhecimento do Senhor para mantermos o padrão de uma vida digna e constantemente discernente do corpo de Cristo. Irmãos, é por isso que Paulo está falando. É uma vida digna, para não tomar ceia indignamente, e uma vida com discernimento. É para isso que nós ceiamos, irmãos. Irmãos, a ceia do Senhor tem que mexer com a nossa consciência. Agora, ela nos acusa não para nos destruir, mas para nos salvar. Essa é a intenção de periodicamente praticar isso. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando estipulou isso, Ele sabia do coração do homem, desesperadamente corrupto, que vai se justificar enquanto ele puder, que vai endurecer diante do pecado. E Ele estipulou mesmo a ceia do Senhor, lembrando essas palavras, atacando a nossa consciência, trazendo foco para a nossa consciência. Ele quer revelar esse perigo para nós nos livrarmos disso, para nós abandonarmos essa vida corrupta, essa vida de pecado. Em quinto lugar, nós precisamos entender também que os elementos da ceia, o pão e o vinho que estão aqui nessa mesa, não são transformados de substância. Eles continuam sendo pão e continuam sendo vinho, mas são uma representação que toca a nossa consciência como membro resgatado por alto preço e participante de um corpo santo, puro e divino. Então, em síntese, tudo que nós já falamos, a lembrança disso, a prática, não quer dizer que aqui eu estou comendo um pedaço da carne do corpo de Jesus. Não é isso. E nem tomando um gole do sangue dele vertido na cruz. Não é isso. Mas nós precisamos entender que essa participação trabalha no nosso coração para nós nos comprometermos com o corpo de Cristo. Cada vez mais. Para nós desejarmos crescimento no corpo de Cristo. Para nós desejarmos dar frutos que permaneçam e para a glória de Deus. Em último lugar, eu só gostaria de deixar para os irmãos a lembrança de que a vida de andar na luz é vital para o crente. Que a ceia do Senhor nos adverte para nunca deixarmos essa vida de andar na luz. O pão asmo, que você também, se você estudar essa carta, no capítulo 5 dessa carta, no versículo 8, Paulo fala que nós devemos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade e da verdade. O que quer dizer isso? Que o Senhor não está esperando em volta da sua mesa santos perfeitos, mas Ele está esperando em volta da sua mesa pecadores que andam na luz, pecadores que se arrependem, pecadores que têm discernimento dos seus pecados, pecadores que têm consciência da sua indignidade, mas que participam pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. Ele não está esperando aqui, Ele não está querendo montar um museu de santos, mas a sua igreja é uma oficina de pecadores. Pedi emprestado a frase do Paulo. Então, nós vamos entender isso. O pão asmo, sem fermento, que no versículo 8 do capítulo 5 dessa carta, ele fala ali, ele não simboliza algo perfeito, mas simboliza o que é sincero, verdadeiro e sem falsidade. É isso que o Senhor espera dos seus filhos e daqueles que Ele chama para a sua mesa. Ele está chamando não os perfeitos, mas os indignos para participarem da sua mesa. Então, vamos lá, irmão. Se tem um povo indigno, aleluia. Somos nós. Mesmo? Vamos participar.